Luiz, o casamento é inútil, já que uma casa construída à base de papelão, sem interesses sólidos, não prospera. Qual que é a sua opinião? Moço do céu, você tá muito desacreditado. O que é isso, gente? Eu só não entendi com o que ele falou aqui, já que uma casa construída à base de papelão, sem interesses sólidos, não prospera. Você com certeza não acha que o casamento é inútil. Por que você acha que ele não é inútil? Eu acho que o casamento é maravilhoso. O relacionamento, para mim, existe para atender 3 princípios muito importantes. Primeiro, evoluir. A gente veio nessa vida para evoluir. A gente tem que sair daqui melhor do que a gente entrou. E relações são as melhores formas da gente fazer isso, né? O outro é sempre um espelho pra gente. Então, evoluir é um primeiro ponto. O segundo ponto é ser muito feliz, mas muito. Eu e o outro, mas muito, muito, muito. Terceiro ponto é facilitar a vida um do outro, né? Então, a vida tem que ser mais fácil estando com alguém. Se não tá fácil, eu não tô com a pessoa certa. Então, e para isso acontecer, a gente vai precisar, obviamente, de alguns pré-requisitos. A gente vai precisar fortalecer o ego e para construir, sim, a casa numa base sólida sobre pedra, né? Na Bíblia fala isso. Se construir em cima da areia, vai vir o vento e vai levar tudo mesmo. Sim. E o que você acha sobre a questão de homens que não querem casamento, não querem se relacionar, principalmente por toda uma conjuntura que existe hoje na sociedade, que envolvem leis, por exemplo, envolvem feminismo. Você tem, muitas vezes, várias coisas acontecendo que transformaram boa parte dos homens que nos acompanham, acima de tudo, ou de um modo geral, muito críticos e ressabiados com o relacionamento. Você acha que há um porquê? Você acha que as coisas mudaram mesmo? Prejudicou para o homem, muitas vezes, se relacionar e se casar com leis e tudo mais? Ou você acha que é como sempre foi? Não mudou? Eu acho que tem algumas coisas que, se a gente parar para pensar demais, a gente não faz. Tipo ter filho. Se você colocar na ponta do lápis, você não faz. Né? Casar. Se você botar na ponta do lápis, você também não faz. Né? Então, e várias outras coisas. Ter uma empresa. Se você colocar a mão na ponta do lápis, também você não faz. Mas tem que botar na ponta do lápis para fazer. Então, mais ou menos, até certo ponto, até a página 2. A gente pode ter um plano, mas a gente tem que entender que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, as coisas vão ser diferentes. O que a gente precisa ter é um relacionamento com uma comunicação que funcione muito bem, que a gente tenha espaço para falar, que não tenha julgamento e que a gente possa rever as regras do jogo e que a gente tenha liberdade para falar, olha, não tô gostando, não tá bom para mim. O que a gente pode fazer para ficar bom para mim e para você? Né? O que eu acho desses homens que... Você teve um contato, mais ou menos, de quando você começou a acompanhar um Redcast e tal, ou antes, talvez, eu não sei, de alguma coisa nesse sentido? Da crítica que nosso conteúdo faz ao casamento e tal? Antes não, você não tinha noção. Eu vi isso a partir do Redcast. O que eu acho é que são pessoas traumatizadas que conheceram mulheres com quem eles tiveram relacionamentos que não foram bons. Agora, você conheceu uma pessoa muito legal, uma parada que você tem uma comunicação aberta, eu acho difícil um homem falar assim, não, eu não quero isso aqui não. Eu acho que a gente vive pra ter relacionamento, sim, eu sou a favor da família, acho que a gente tem que construir isso, mas tem que construir com alguém que faça muito sentido, que tenha que ser para ser muito melhor. Quando eu ouço isso, para mim, são pessoas traumatizadas, são pessoas que não conheceram uma mulher que fizesse sentido realmente e estão carregando essa carga de uma outra forma. Mas quando isso é uma posição do tipo, não, é uma escolha muito bem pensada, conheci sim pessoas interessantes, deixo claro para as mulheres que eu conheço que casamento tá fora do meu plano, que relacionamento tá fora do meu plano. Dentro de uma parada que é pensada, refletida, consciente, pô, muito legal, segue a vida, tá feliz? Segue no plano, né? Agora, sinceramente, eu acho que a gente tá falando de pessoas muito machucadas, e aí... a maioria das pessoas dizem a questão de trauma. O trauma, ele tá ali, mas nem sempre... Talvez o trauma tenha sido a origem, mas não quer dizer que ele permaneça, às vezes, nessa decisão. Talvez tenha influenciado para essa pessoa entrar nesse caminho, mas não que influencie a ela permanecer nele, muitas vezes. É a perspectiva que eu tenho. E um outro lado que eu levo em consideração sobre isso, do trauma, é que eu não vejo... Eu acho, muitas vezes, sábio, prudente, um cara que teve um trauma, de repente, vamos supor, esse cara aqui que ele foi casar há 9 anos, né? É o que a gente leu anteriormente, a esposa traiu com o pai. Se esse cara falar pra mim que nunca mais quer casar, eu não acho que ele, tipo, é uma forma pejorativa, foi um trauma que ele sofreu, eu acho, tipo assim, mano, no seu lugar, eu também acho que eu não sei se eu me casaria de novo, não, se eu tivesse passado por algo como você passou. Então, é porque a gente É difícil carregar a cruz do cara também. Eu também não casaria, não. Se fosse com uma pessoa desinteressante, com uma pessoa que eu não tenho espaço pra falar, que eu não tenho espaço, que a gente não vai construir nada juntos, que tem que ser só do jeito de um ou só do jeito do outro, eu
também não casaria, não. É que o meu formato de casamento, quando eu tô falando de casamento, eu tô falando dessa parada que é muito gostosa. É muito legal. É muito melhor junto do que separado, né? É ouvir do outro assim, nossa, como eu queria chegar em casa, sabe? Por que você não estaria num negócio desse? Agora, isso não significa que não vão ter desafios, que a gente não vai ter conversa difícil. Uma coisa que acontece também, sim, exatamente. Uma outra perspectiva disso é que, assim, às vezes não quer dizer que o cara... Não é que ele não quer. Às vezes o cara não consegue, o cara não tem acesso. A gente no Brasil não tem dados sobre isso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os homens estão perdendo acesso a relacionamento, a casamento lá. Como assim perdendo acesso? O que isso significa? A virgindade masculina está aumentando e envelhecendo mais virgens. Isso é diretamente associado ao homem não estar tendo acesso a relacionamento afetivo e amoroso, principalmente se o cara não consegue nem namorar, não vai casar consequentemente. Então lá tem pesquisa dizendo que, por exemplo, hoje são 30% de homens virgens na faixa de, salvo engano, até 28, mais ou menos 18 a 28 anos. Então é uma parada que o gráfico que ele aumentou. Consequentemente, os homens às vezes eles até querem, mas nem conseguem. Então eles não têm alternativa a não ser ficar solteiro e viver a vida focada em outras coisas. E por outro lado, o que pode acontecer às vezes é uma coisa que você estava comentando, de repente... A mulher não tá... O cara quer, mas não com o arquétipo de mulher que ele consegue encontrar o que ele está conseguindo. Ele olha e fala, cara, essa mulher muitas vezes não se pergunta o que eu tenho a oferecer para um relacionamento e o que o homem quer de uma mulher, entendeu? Isso é uma coisa comum de acontecer novamente, eu não sei dizer se é a maioria, mas muitas mulheres têm essa impressão do tipo assim, eu quero o que eu quero e você tem que me querer do jeito que eu quero ser também. Muitas vezes não se pergunta, o que o homem quer numa mulher? O homem quer ser tratado, é o que você falou, eu quero isso agora e quero que seja assim e vai ser dessa forma. Aí o cara fala, meu... Eu até gostaria de ter um relacionamento, mas desse tipo eu não quero às vezes. Então acho que tem esse sentido. O homem, ele é muito drivado, não pelo relacionamento, né? Ele é drivado muito mais pelo trabalho, pelo sucesso financeiro, pelo Sim. poder, pelo status. Esse é o drive da vida dele. Então, ele é capaz de passar uma vida sem relacionamento, desde que ele tenha esse outro lado atendido. Então, Sim. até pra mim, justifica, faz algum sentido. Agora, Não, eu concordo. Nós somos sociais e relações, eu concordo nisso. Eu concordo. É que às vezes eu acho que... no fundo... É uma alternativa acho que esse homem não teve acesso, ele não foi apresentado a um outro tipo, a outra versão de relacionamento. Um relacionamento leve, gostoso, divertido, um relacionamento que a gente dá risada junto, um relacionamento que, sabe, e que a gente tem espaço pra falar, cara, eu não tô afim de ir. Eu acho que essa mulher existe. Eu acho que é difícil de encontrar e eu acho que é exceção. A perspectiva que eu tenho prática é que existe, sim, mas é bem difícil de encontrar hoje em dia. É isso. Então, eu acho que é isso. Mas se você encontrasse, você repensaria a sua ideia? Se você encontrasse uma mulher dessa? Então, já me fizeram essa pergunta. Assim, o que eu vivo, o que eu levo na minha vida é do tipo assim, se não tá quebrado, não mexe. Então, vamos supor, agora eu tenho só 30, tudo bem. Mas assim, tá de boa do jeito que eu tô. Eu não tenho namorado, eu tô solteiro, tá sossegado. Não é uma coisa que eu sofro e tudo mais também, então eu não vou mexer, certo? Mas o que eu penso para o que eu gostaria, eu não tenho vontade de casar, de morar junto. Não é por causa de ler, por causa dessas coisas. É que assim, eu gosto mais de liberdade. Eu não acho que eu preciso ficar com a pessoa na mesma casa todo santo dia. Falo, tá vendo? Cada um na sua casa. Por que não pode? Homens associam relacionamento à prisão. Por que cada um não pode ficar na sua casa? Não, mas eu tenho amigos que eles vivem assim. Eles têm mulher, têm até filho. Eu tenho um camarada que ele teve um filho com uma moça recentemente, tá? E ele já tinha a casa dele, já tinha a casa dela. E ele vai muito lá, vai ficar com o filho todo dia praticamente. Ele vai lá, que ele sai do trampo, passa lá pra ver o filho, mas ele volta pra casa dele. Ele vive na casa dele, ele vive na casa dela. O filho fica mais lá, né? E ele toca de boa. É que assim, de boa, e a mulher se fode. Mas por quê? Pra cuidar? Mas ele vai lá todo dia pra cuidar. Ah, tá bom, entendi. O meu marido que tá dentro da minha casa todo dia. Não, sabe por que eu entendi, tem uma questão da fralda, eu sei, é complicado. Não só a fralda, mas tem o da banho e tudo mais. Tem o peso emocional, tem a carga emocional, que primeiro que o homem não tem. Né? Eu tive já uma conversa dessa com a mulher, ela quer casar pra não sofrer sozinha, é isso que você quer dizer? Não, é esse lance de ter o suporte mesmo, de sentir assim, tá aqui agora. Por exemplo, eu falo uma coisa pro Léo que tipo assim, eu tenho uma carga emocional do tipo assim, sou eu que sei se a Lara vacinou ou não, se tem que marcar o médico pra ela ou não, se ela tá mais assada ou não. Sim. Sou eu que sei isso. E ao mesmo tempo que eu tô trabalhando e cuidando da casa e fazendo, eu também tô pensando sobre essas coisas. Ela tá sendo bem cuidada pela babá? Ela tá, ela alimentou hoje, o Léo tá trabalhando. Ele tá trabalhando, entendeu? Certo, entendi. E não tá errado
O que eu trouxe pra ele, quando eu trouxe isso que eu tava muito incomodada, isso que é legal de uma comunicação aberta. Porque quando eu trouxe pra ele, não é tipo assim, você não cuida da menina, você não olha pra ela, eu faço tudo sozinho. Eu falei pra ele assim, lindo, eu tava pensando que tem esse outro lado que você não tem. E é normal que o homem não tenha, porque isso é o maternar, isso é o acolhimento da mulher, isso é o feminino. E você tem que ver o outro lado do que você falou. Ele tá trabalhando, ele não tá coçando, não tá, entendeu? E tudo bem, se tivesse também, a gente teria a conversa da parte que ele tá coçando, por exemplo. Certo. Mas nessa parte aqui, o que eu falei pra ele? Mas eu me sinto injustiçada, porque eu também queria estar só trabalhando. E aí, só que eu entendo que faz parte da maternidade. E a gente tá descobrindo isso aqui. Mas sabe o que ia me fazer me sentir muito melhor? E tipo, não injustiçada. Mas tem espaço pra eu falar que eu tô me sentindo injustiçada. E tem, entendeu? E pra ouvir o sem contraponto julgamento também. E ele trazer o lado dele. E eu falei assim, mas sabe que uma coisa que... se de repente você perguntasse assim, você quer uma água? Ô, meu amor, você tá bem hoje? Você quer um abraço? Se você fizer... Sim. O homem, às vezes, ele não vai ter essa sensibilidade, né? Não vai. E eu falei assim, eu entendo. E não é por mal. Não. E eu falei pra ele, então eu tava pensando assim, de tempos em tempos, posso te lembrar? E ele falou, lógico, com certeza, né, e tal. Sim. Então, isso é que eu acho muito legal. E de tempos em tempos eu falo assim pra ele, assim, essa é a oportunidade perfeita pra você perguntar se eu tô cansada. Às vezes eu mando um negócio assim, vamos supor, eu mando uma mensagem pra ele, diz, nossa, você não acredita. Aí a Lara acordou, aí não sei o que lá, aí de madrugada, e aí depois, aí eu tive que fazer uma reunião, aí quando eu paro tudo, eu falo assim, gente, que eu tô querendo com essa mensagem tudo? Eu tô querendo que ele, entendeu? Eu tô querendo a atenção dele, eu tô querendo que ele fale assim, nossa, meu amor, que trabalheira aí. Eu só tô querendo isso, sabe? Aí eu mesma peço, eu falo... Valor, sim. Oportunidade perfeita de se perguntar se eu tô bem ou se eu tô cansada. E eu mando dos emojis, kkk, nananã. Eu acho aí que ele vem, aí ele fala. É o que você falou, isso é associado à confiança e autoestima, porque muitas vezes as mulheres têm medo de rejeição e têm medo de se posicionar nessas coisas, porque tem medo de ser rejeitada, tem medo que às vezes o cara não vai responder, tem medo que o cara não vai dizer o que ela espera ouvir. É óbvio que o homem tinha que ter perguntado. É óbvio que ele tem que saber. É óbvio. E não é óbvio, não é natural do homem. A Marivaba, ela tem um termo, parece que eu esqueci que ela trouxe aqui agora. A mulher tem licença poética, ela diz. Ela chama de licença poética. Ah, é? Você tem obrigação de saber. Cara, não tem. Não é natural do homem. Ponto. Não. Se você entender que o homem é homem e o que é ser homem, você não vai esperar isso dele. E ao não esperar, quando você quiser, você vai fazer o quê? Pedir. Isso. E ele vai te entregar. Sim, não é muito mais fácil? O homem é assim. Não é muito mais fácil. É isso que eu te falo. 2 mais 2 igual a 4. É dar o caminho, cara. Qual é o caminho? Só que se você der o caminho do silêncio em silêncio, ele ficará. E ele vai alimentar silêncio com silêncio ou ele vai ficar com aquela interrogação na cabeça enorme que que eu fiz? Realmente ele não sabe o que ele fez. Não sabe. Ele fala, mano, mas o que eu fiz? Esse dia eu fui no restaurante, aí eu tô vendo lá o casal, a mulher tá assim. E o cara tá aqui do lado, assim, meio que pendurado nela, assim, tipo, perguntando, né? O que foi? Nananã, e ela assim. E o cara não sabe o que ele... E ela acha que ele sabe, mas não... E eu fico pensando, gente, é tão mais fácil se ela falar assim, meu amor, não gostei que você me largou pra trás lá, carregando a criança, sei lá o que foi, né? Mas, enfim. Meu amor, presta atenção, assim, quando a gente descer do carro, né? Lembra de me ajudar a pegar a mochila, vamos combinar aqui. Pra mim é combinado. E sabe... É fazer acordos. Sim. E sabe o que eu falo disso? Foi aquilo que eu te falei no começo, que é a minha opinião. De que, como às vezes a mulher não sabe ser amável. Porque quando isso acontece, não tem só o fato de o cara ter obrigação. Às vezes é o que você falou, o cara me deixou carregar sozinho ou algo do tipo. Só que o que eu falo é o seguinte, mas tá, tudo bem, mas é um detalhe. E o que ele fez antes? Às vezes o cara, ele levou a menina no restaurante, ele pagou, ele buscou com o carro, tal, não sei o quê, mas ele esqueceu um detalhe. E a mulher vira a cara. Sabe o que como pensa? Ele fala, mas eu levei ela, eu busquei, eu fiz tudo, porque talvez eu não falei obrigado, eu tô com saudade, e ela virou a cara pra mim. E isso deixa o cara pé da vida. E aí que o patrocinador diz, as mulheres não sabem ser amáveis e o homem não sabe amar, que ele não sabe demonstrar essa maneira que a mulher quer que ele demonstre. Eu tenho o princípio da boa razão, né? Eu falo pra elas assim, mas você já pensou no princípio da boa razão? Tipo, eu paro do princípio que as pessoas são boas, tá? Se você escolheu bem, você escolheu um homem bom. Eu falo pra ela, você escolheu um homem bom, tá? Você não escolheu um mau caráter. Se você não escolheu um mau caráter, esse cara não tá querendo sacanear. Ele não tá contra você. Ele tá jogando, vocês estão jogando o mesmo time. Sim. Então, se ele fez o que ele fez e que te magoou, qual seria a boa razão pra ele fazer o que ele fez? Que é não ter dado o presente, ou ter esquecido do aniversário, ou não ter preparado a surpresa, ou ter largado o negócio lá em cima da cama, sei lá o que é. Qual seria a boa razão? É que ele tava trabalhando muito. Realmente, ele falou que ele tinha uma reunião essa semana. Aí ela começa Foi isso, provavelmente. Então, tipo, entendeu? Aí eu falo, pois é. E se você pensasse nisso antes? Será que você não ia falar assim, meu amor, você teve um dia... Mas dá aqui um beijo, que... Entendeu? Facilita, né, a vida do outro.
facilita a vida. Sim. É por isso que eu te falo que relacionamento tem que ser pra facilitar a vida. Do outro também. Se você não tá facilitando a vida do outro, ele não vai ficar Não, ali. concordo, tem que facilitar, tem que crescer, é pra isso que deve servir, né? Não pra você sugar, se aproveitar e tudo mais. Boa.